Eu curso o 6º semestre de enfermagem lá no UDF. Além disso, eu faço parte do DAENF, né, do diretório acadêmico da minha instituição, e atualmente eu atuo como coordenadora geral do COEST. Nós somos o Comitê Estudante de Enfermagem da Associação Brasileira de Enfermagem, e hoje nós estamos aqui com vocês para nós conversarmos sobre a formação do ensino emergencial remoto. E nós estamos aqui para conversarmos sobre as nossas experiências, aquilo que nós estamos passando, né, nesse momento, no âmbito acadêmico, né, nos nossos estudos, nas nossas aulas. Então, eu vou começar aqui apresentando o pessoal do COEST, eu vou chamando um por um, eles se apresentam, falam os seus nomes e o que eles fazem dentro do COEST também. Pode começar, Ellen, com você. Olá, conseguem me ouvir? Conseguem me ver direitinho? Consigo. Eu sou a Ellen, sou conhecida como Galega, eu sou vice-presidente do COEST, sou estudante de enfermagem da UNB, do campus Darcy Ribeiro, estou no 6º semestre também, e faço parte do centro acadêmico também de lá, do CAINF, da UNB, e é uma grande honra estar aqui hoje com vocês. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a formação da gente, né, nesse ensino remoto e tudo mais. Luana. Oi, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Sim. Boa tarde, gente. Meu nome é Luana. Eu também estudo na UNB, no Darcy Ribeiro, e eu curso o 2º semestre de enfermagem. No COEST, eu participo da diretoria de mídia, junto com a Maria Verônica e com a Mayara, que estão aqui. Aí pode passar para as meninas que estão com você, né, na diretoria, a Maria Verônica. Então, vou passar para a Maria Verônica se apresentar aqui para a gente. Tá, boa tarde. Meu nome é Maria Verônica, eu estou no 6º semestre de enfermagem da UNB do campus Darcy Ribeiro e com a Luana e a Mayara eu faço parte da diretoria de mídia do COEST. Mayara. Boa tarde, meu nome é Mayara, sou estudante de enfermagem pela Universidade de Brasília. Participo da parte de diretoria de mídia junto com Luana e Maria Verônica. E isso aí. O áudio estava desligado, né? E agora a Mariana. Mari, tá aí? Oi, gente, boa tarde. Eu me chamo Mariana, eu estou no 3º semestre lá na UDF, participei do DAENF também, e também faço técnico de enfermagem no CEP Saúde e faço parte da secretaria no COEST. É isso, gente. Então é isso, né? Passar as apresentações. Se alguém da bem que está presente aqui também quiser se apresentar, falar o nome, fiquem à vontade. Olá. Estão me ouvindo? Tô. Sim. Olá, eu sou Rosalina Sudo, estou presidente da ABEM, seção DF, e compondo uma diretoria com 7 pessoas. Entre essas pessoas, nós temos a diretoria de educação, que é a professora Leila Cussano, que geralmente acompanha o trabalho de vocês. É isso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a ABEM por ter nos dado esse espaço para a gente conversar sobre esse assunto tão importante. Obrigada a você, Rosalina, por estar aqui presente também com a gente, para nos ouvir, para conversar conosco. Saibam que é um prazer estar aqui com vocês e que a gente faça desse momento rico e que a gente aproveite o máximo que a gente puder. Então, gente, vai funcionar assim. A gente vai falando um pouco da nossa experiência, né? Eu posso começar com esse debate e ao longo, né, dessa conversa aqui, vocês podem ir falando aquilo que vocês
quiserem, aquilo que vocês sentirem. E é isso, podem falar também no chat, né? Se você não se sente à vontade ligando a câmera, falando com a sua voz, pode falar aqui no chat mesmo. E só para avisar também, ao final a gente vai ter o credenciamento, né? Que é a chamada. O credenciamento é responsável por certificar que você participou e para você ganhar o certificado também. Então, vamos lá, né? Todo mundo já me conhece, já me apresentei, sou a Brenda. Estou no meu 6º semestre, estudo lá no UDF. E falar um pouco da minha experiência no ensino remoto é falar de desafio. Nós começamos aí no ano passado, né? Já temos mais de um ano de pandemia. E desde o início, para mim, foi um grande desafio estudar em casa. Eu me lembro que quando éramos presencial, eu sempre ficava na faculdade. Não, começar a contextualizar. Eu estudava pela tarde e eu sempre ficava na faculdade à noite, na biblioteca que tem lá. Então, era uma estratégia que eu usava, ficar na faculdade para eu conseguir estudar, porque sempre foi muito difícil para mim vir para casa, me concentrar e estudar em casa. Então, essa era a estratégia que eu usava. Eu passava o dia na faculdade, porque eu sabia que ali eu não teria nenhuma distração e que ali eu ia conseguir estudar do jeito que eu deveria, com o rendimento que eu precisava. E a gente se depara com a pandemia, que ninguém esperava, a gente nunca espera uma pandemia, né, a nível mundial, onde temos que ficar em casa. Eu lembro até hoje, foi em março, eu não me lembro, é dia 11 de março, eu lembro muito bem, quando a gente recebeu a notícia da faculdade, para mim foi um baque muito grande, acredito que para todos nós. Aí eu me deparo com uma pandemia e eu tendo que me habituar a estudar em casa. Começou com 15 dias de recesso, a gente pensava que isso tudo ia acabar logo, mas não. A faculdade se estendeu, a minha faculdade é particular, ela não parou então, né? A gente sabe que as maiorias das faculdades federais, elas pararam, a UNB foi uma delas que parou, mas o UDF, como é particular, eles não pararam. Então, eu tive que me habituar a essa nova realidade que era muito nova para mim. Eu não era acostumada a estudar em casa. Eu era acostumada a sair para minha faculdade, passava o dia lá e lá era o meu lugar. Agora em casa, não. Tenho mãe, tenho meu pai, tenho as minhas irmãs, tenho distrações, a minha casa é pequena, eu não tenho meu espaço próprio para estudo, meu espaço de estudo é compartilhado com as minhas irmãs, por exemplo. Então, todo mundo aqui na minha casa também teve que se habituar a essa nova realidade. E sempre que eu falo disso, para mim é um desafio muito grande, e que até hoje eu tenho aprendido a lidar. Até hoje eu tenho aprendido a ter disciplina, que a gente tem que ter muita disciplina, né, para estudar sozinho, para ter essa autonomia sozinho e conseguir acompanhar. Gente, eu começo esse debate falando um pouquinho de como foi o meu início, que foi muito difícil, e é isso, agora eu passo para vocês falam, eu volto depois e a gente vai construindo o debate, pode ser? É isso. Pode sim, foi ótimo. E complementando a fala da Brenda, eu também sempre gostei muito de estudar fora de casa, embora eu também consiga estudar dentro de casa, mas isso em época remota, em época presencial, né, onde eu saía, onde eu já tinha estudado fora de casa, já tinha visto tudo que eu tinha que ver e em casa fazia mais uma revisão. E aí, quando eu me peguei presa dentro de casa, gente, oh meu Deus, eu tive tantas dificuldades, tantos problemas, e eu acredito que é um problema coletivo, que todo mundo deva ter. Eu vou citar 3, que acontecem muito comigo e com alguns colegas meus que eu acompanho. O primeiro problema é a questão do ambiente, como a própria Brenda falou, ela não tem um ambiente lá, e isso acontece em inúmeros lugares. Às vezes você está aqui no computador com um fone de ouvido, ouvindo sua aula, e aí o seu vizinho começa a furar a parede, a construção do lado de fora da sua casa começa a fazer mais barulho, passa 15 caminhões, assim, um seguido do outro, aquela moto que está assim no ponto. E aí, não que isso não acontecesse no ambiente universitário, né? Mas é muito diferente você pensar que você está numa sala de aula com um professor, um quadro e um slide, e você está na sua casa e, de repente, você ou seu vizinho começa a furar a parede. Então, o ambiente de estudo, ele é um ambiente muito, muito, muito interessante e que a gente acabou perdendo um pouco desse ambiente de estudo quando a gente veio para o sistema remoto. Acho muito legal aqueles que conseguem ter, né, no seu
na sua casa um ambiente assim, esse daqui vai ser o meu ponto de estudo. Mas a gente perdeu. E ainda sobre essa questão do ambiente de estudo, muita gente, assim como eu, por exemplo, usa o meu quarto para estudar, que não é muito aconselhável, porque alguns estudos apontam que o seu quarto, a sua cama, deveria ser um local para descanso. Então, que o seu cérebro consiga ver a sua cama como um ambiente de dormir e descansar. E que a partir do momento em que você começa a fazer tudo nela, começa a estudar, começa a mexer no celular, enfim, a sua cama se torna a sua mesa de trabalho, isso perde um pouco do sentido da cama, e aí o seu cérebro acaba não vendo mais aquilo como um ambiente para descansar, e sim como mais um ambiente de trabalho. E aí isso acaba afetando um pouco no nosso sono, no nosso descanso, porque o seu cérebro não vai ver mais a cama para dormir, e sim simplesmente para, ele está aqui? Não, mas espera, e cadê o computador que ele deveria estar trabalhando? Cadê o videogame? Cadê a televisão? Cadê o celular? E que isso ocorreu principalmente devido à pandemia, que eu mesma estudo no meu quarto. Eu evito usar a cama para estudar, eu fico sentada numa mesa, mas ainda assim o quarto ele acaba perdendo um pouco desse sentido do que era antes para relaxar e descansar. Outro ponto que eu acredito que é muito relevante e que eu não sou a única que sofre com isso é as distrações. Gente do céu, a geladeira chamando todos os dias, o dia inteiro. É geladeira, é computador, é Netflix, é jogo, é janela, que às vezes você está aqui, está com a aula ligada e você vira assim para o lado e fica olhando os passarinhos voando, o céu azul, e a aula rodando ali, a professora explicando e você olhando ali por nada, para as árvores. Volto a repetir, não que isso não acontecesse, né? No momento presencial, claro que acontece. Mas é muito maior a distração no momento em casa. Então, às vezes, você tem o seu irmão que fica te enchendo o saco e é uma distração. Para quem é mãe, tem os seus filhos que ficam perturbando, gritando. Às vezes, você tem que assistir a aula com o seu filho aqui atrás, aqui do lado, brincando. Aí você tem que ficar segurando o menino para o menino não enfiar o dedo na tomada e prestar atenção na aula. E tudo isso gera um momento ruim, um momento de estresse que não era para ter, que era para ser só um momento de aula, e que a gente acaba perdendo um pouco disso, justamente por conta desse ensino remoto que a gente teve que se adaptar em casa. E aí o espaço, ele se entrelaça com essa distração, né? É um junto do outro, que às vezes o vizinho furando a parede vai te distrair da aula e vai atrapalhar o seu espaço de estudo. E o último ponto, gente, que é extremamente importante, é a conciliação. Eu não sei como é que está na casa de vocês, mas aqui em casa sou eu que estou ajudando em tudo. Então, a minha mãe, ela sai para trabalhar, o trabalho dela não parou, está presencial ainda. O meu pai é professor, então ele fica o dia inteiro no computador, preparando aula, enfim, o dia inteiro. E o meu irmão é muito pequeno, então eu que tenho que fazer a comida, eu que tenho que lavar, eu que tenho que arrumar. Então, se eu não saio, por exemplo, às vezes 11 horas eu tenho que sair para poder fazer o almoço, e eu tenho aula de 10 a meio-dia. Aí eu desço com o celular para a cozinha, fico fazendo a comida e ouvindo a aula. Então, é meio complicado essa questão de conciliar a casa. Para quem é mãe, por exemplo, tem que conciliar os filhos. Para quem é pai, tem que conciliar também, né, os filhos, a casa, enfim. E é tudo muito complicado a gente conseguir. Eu, por exemplo, meu irmão é pequeno, então eu tenho que, às vezes, parar o meu trabalho para poder ajudar ele nas continhas, nos deverzinhos de casa. Outras vezes eu falo assim, não tá dando, pai, se vira aí, você que lute com ele. Mas nem todo mundo tem essa, às vezes os dois pais, né, saíram para trabalhar e você tá sozinho em casa com seus irmãos, aí você tem que tomar conta dos meninos, aí como é que você faz? Você não tem quem que você fala, você que lute, é você que tem que tomar conta. E tudo isso são tarefas que são extremamente difíceis de se conciliar, vida social, que a gente já não está tendo, que a gente não pode sair de casa, então perdeu-se isso aí, mas vamos colocar a vida social como se a gente tivesse que conciliar também. Vida social, vida acadêmica, vida doméstica, às vezes a pessoa, né, é muito da igreja, gosta de
sei lá, participa de grupo de leitura, sei lá, algum hobby que a pessoa tenha. Aí tem que conciliar esse hobby ainda. A mídia social, ela te obriga a ser saudável, então você ainda se cobra isso, então você fica assim, eu tenho que malhar. Então ainda tem essa vida aqui, que muitas vezes a gente não consegue, eu mesmo não estou conseguindo nessa semana da enfermagem, estou ficando louca. E aí você abre a sua rede social e tem aquele monte de gente malhando, fazendo exercício, tirando foto, tirando print, não sei o quê, na frente do espelho da academia. Aí você olha e fala assim, putz, eu tinha que estar fazendo isso, né? Droga. E aí você tem que conciliar ainda a vida saudável, comer direito. Com o pouco tempo que você tem, você ainda tem que preparar uma refeição que seja saudável. É de deixar qualquer um louco. E eu encontrei esses 3 grandes problemas. Acredito que as meninas possam trazer mais alguns. E aí depois eu queria ouvir algumas dicas de como vocês estão conseguindo fazer para conciliar, resolver esses 3 probleminhas que eu trouxe e os demais que as meninas vão trazer. Algumas dicas, às vezes você tem um mantra aí, um negócio mágico que você possa passar para a gente estar divulgando, para a gente estar compartilhando, afinal estamos todos no mesmo barco. Está todo mundo tentando estudar. E aí eu passo a palavra agora para as meninas, se elas tiverem... Vocês estão aí ainda, chuchus? Falem conosco. Eu estou. Posso falar? Continuar depois da Ellen? Beleza. Pode. Assim, como que está sendo as minhas atividades durante o semestre, conciliando, né, não só mentoria, algumas reuniões, utilizando a forma as tecnologias, né, de uma forma geral. Então, além de ser um desafio para mim, conciliar, adaptar, procurar pessoas que estão interessadas, né, como eu citei no comentário, que os grupos de estudos, tem muitos que são mais rápidos, outros são mais devagar, alguns alunos, alguns colegas, aí chamam no privado, me ajuda aqui, vamos conversar, vamos ver como que vai ser a avaliação daqui 1 semana, daqui 2 semanas, então a gente, pelo menos para mim, eu consigo tirar aquele horário, aquele tempo, para dedicar a pessoa que me contatou. E, presencialmente, das bibliotecas. Amo, sou apaixonada por livros, gosto de me debruçar em livros nas bibliotecas, gostava de ficar naqueles espaços, tanto em Ceilândia como no Darcy Ribeiro, pegava umas filas enormes para conseguir segurar aqueles livros de 400 a 500 páginas, muitos, tanto de medicina, de enfermagem, e presencialmente facilitou, porque está mais rápido e ágil, por ser digital. Saudades também, reunir, né, todos da enfermagem, ou então de outros grupos também, com alguns colegas de outros cursos, uma mesa de conversa, de bate-papo, de conversa, de comidas, que no virtual foi adaptado e acho que vai continuar por alguns semestres, eu acho, né, com o andamento da universidade. Então, a própria tecnologia, as formas de avaliações, os desafios de o próprio aluno conciliar os métodos de cada professor diferentes, então, ao mesmo tempo, faz o próprio aluno olhar para si mesmo e perguntar, será que esse método eu gosto? Será que eu adapto a esse método? Então, são formas de avaliar de várias formas, né? Tanto o lado individual, que é o intrínseco, o externo, como conseguir expressar isso em um ambiente que seja agradável, que a pessoa possa tirar essas dúvidas. Então, esse convívio virtual fala muito sobre essa facilidade ou então conseguir compreender essas tecnologias dentro de casa, no quarto, e
Acho que é isso. Se eu estender muito, deixo passar a palavra para o próximo que estiver interessado. Olá, eu vou dar continuidade, né? Eu me reconheci bastante com ela em relação aos afazeres domésticos, a essa dificuldade, né, de ruídos sonoros e em relação aos exercícios físicos também. Eu percebi bastante nesse semestre que 24 horas não dá para fazer o que a gente tem que fazer. Eu acho que demanda muito do nosso tempo. E saber administrar isso com a vida acadêmica é algo bem complicado. Eu acho que, assim, como eu me identifiquei com a Ellen, acho que já abordaram bastante coisa do que eu também estou passando. Eu acho que o que marca agora principalmente é a frustração de não poder estar fazendo as práticas, ainda mais na UNB, né? Devido a gente até tentou que voltasse algumas matérias, pelo menos a parte teórica para a gente ir adiantando, mas a gente não conseguiu. Então, eu acho que o principal momento, né, além de todos esses outros comentários que as meninas falaram, é essa frustração de não estar conseguindo fazer as práticas, pelo menos no laboratório ou algo. Então, eu acho que é isso. E aí eu dou a palavra para a Luana. Oi, boa tarde. Como eu me apresentei no início, né? Eu também, igual a Maria falou, também me identifiquei com vários pontos dados pela Ellen, mas o meu caso é um pouco mais a fundo. Como eu disse no início, né? Eu curso o segundo semestre de enfermagem na UNB. Então, fazendo os cálculos, dá para perceber que eu ainda não fui presencialmente. Então, minha experiência com a faculdade é toda digital. Nunca cheguei a sequer me deslocar para ir para a UNB, para estudar e nem nada. Logo, com isso, a gente dá para ver que também eu não tive aula de anatomia, por exemplo, prática. Não tive nenhuma prática até o momento. Todas as minhas disciplinas que eu cursei, né? Eu já estou terminando agora o segundo semestre. Semana que vem a gente termina. Então, eu vou para o terceiro semestre sem 0% de prática, né? Isso é algo meio ruim, até porque quando eu entrei, foi assim na semana que começou, né, o lockdown. A UNB acabou as aulas e acabou deixando os alunos que iam entrar, porque eu entrei de terceira chamada. E nessa terceira chamada já tinham começado as aulas, então teve uma semana de aula de recepção de calouros, introdução aos métodos da faculdade, como que ia ser daqui para frente, tudo mais, e isso eu não tive também. Então, quando eu passei, né, para entrar, eu fui meio que jogada lá dentro e assim, se vira. Foi bem difícil para mim, até porque, como vocês sabem, na UNB teve 6 meses, né, sem aulas. A gente só começou as aulas no segundo semestre, ou seja, em agosto. Então, esse tempo todo que a gente ficou sem nada, né, a gente teve que meio que se virar realmente para entender como que funcionava, o que tinha que fazer, achar a turma. Eu demorei 20 dias para encontrar a minha turma, até porque ninguém me ajudou nem nada, eu tive que me localizar por mim mesma. E aí foi algo bem difícil no início. Mas na questão de relação, né, antes e depois, eu não tenho, até porque minha experiência é 100% à distância. Então, eu não tenho essas lembranças de, vou para a biblioteca estudar, vou fazer grupos de estudo na sala e tudo mais. Eu não tive. E esse é um detalhe bem difícil, porque é bem mais complicado conciliar grupos pela internet, achar todo mundo com disponibilidade de internet, computador, horário que dê para todos. Então, é algo que é um empecilho muito grande. Além disso, né, além de toda essa jornada 100% EAD, digamos assim, também tem o ambiente, que a Ellen citou. Esse ambiente não é nem o da minha casa em si, é o da rua. Tanto que, para conciliar, né, esse tempo, para eu me desenvolver melhor na faculdade, eu me inscrevi em várias coisas. Dentre elas, eu faço monitoria, né? Eu sou monitora de histologia. E aí, quando eu estou ajudando, né, os alunos, toda hora passa algum carro, alguma moto na rua aqui da frente, que não tem quebra-mola. Aí o povo aproveita para acelerar e aí acaba fazendo um barulho bem maior do que a própria voz.
E aí acaba que a gente tem que ir pausando as aulas, as falas, né? Para tentar evitar o barulho, além dos afazeres. Por quê? Como a gente está fazendo tudo online, né? Tem o tempo da aula e tem o tempo do estudo. Aí o tempo que você gasta para a aula, em casa, as pessoas já acham que é o tempo que você estudou. Então, esse restante, né, de tempo, você tem que usar só para outras coisas. E aí, não, além da aula, você também tem que estudar depois, né? Revisar o conteúdo e tudo mais. Ainda mais porque a prática não tem, então você tem que estudar dobrado para tentar, pelo menos, entender como que funciona, como funcionaria aquilo ali no toque, né? No tato. Além disso, tem a exaustão à tela. Eu tenho miopia, eu uso óculos para distância. E grande parte desse problema ocasionou por causa do contato intenso com a tela, de computador, de celular, de tudo mais. Porque não tem como outra forma de comunicação com os colegas, com a faculdade, com as pessoas, né? A não ser pelo celular, pela internet. Então, isso acaba fazendo uma exaustão. Tem dias que eu chego no final da noite com dor de cabeça, tendo que usar óculos até para perto, porque a vista embaça, porque cansa e tudo mais. Então, assim, são vários problemas, né? Mas um benefício que eu achei, né, que a gente tem que olhar pelo lado bom das coisas também, um dos benefícios que eu achei foi a disponibilidade de encaixar mais coisas. Porque, por exemplo, durante as aulas, a gente tem um tempo de, vou colocar aqui essa aula para tal hora, porque aí eu descanso nessa outra. E aí aqui não, aqui a gente já vai botando tudo juntinho, porque tem a facilidade, eu não preciso me deslocar de um canto da faculdade para outro, que demora. Aqui é só eu fechar a tela de um e abrir em outro. Essa é uma das facilidades que permitem, né, o desenvolvimento, até porque, como eu me apresentei no início, eu faço parte da diretoria de mídia, então a gente mexe muito com essas coisas de computador, de formação de arte, dessas coisas assim. E isso permitiu, né, esse ensino à distância me permitiu avançar bastante nos conhecimentos que eu tinha, me permitiu desenvolver, utilizar design, entre outras coisas, tanto que eu participo tanto dessa diretoria de mídia aqui no COEST, quanto na extensão da UNB. Então, assim, permitiu, né, bastante esse desenvolvimento. E é isso, se vocês quiserem complementar mais alguma coisa, eu passo a palavra, acho que para Mariana, né, falar alguma coisinha. Oi, gente. Então, o meu problema a maioria aí que vocês falaram faz parte do meu problema, mas a questão também que a gente pode trazer além do barulho, né, na aula. Nossa, tem um do professor, por exemplo, eu tenho uma professora que os gatos dela vivem miando no meio da aula e aí a gente perde o foco total. A gente perde o foco, não consegue entender, aí ela tem que parar a aula para poder falar para a gata parar de miar, ou fechar a porta. E isso é uma dificuldade muito grande, porque você acaba não prestando atenção na aula e vai prestar atenção no que a professora estava falando ou que a professora estava brigando com o gato, entendeu? Então, isso é uma distração, porque a metade da aula já se foi com a professora brigando com o gato. Então, é difícil. Também a gritaria né, como a Brenda falou, da rua, os barulhos dentro de casa. Eu também tenho um irmãozinho assim como a Ellen, e tenho que ajudar ele a fazer dever, e às vezes, ao meio tempo que eu tenho para estudar, a minha mãe fala, Mariana, tem que ajudar seu irmão a fazer dever. Aí vai lá, Mariana. E também, eu, assim como a Brenda, eu tinha muito costume de estudar em biblioteca. Então, ali é onde eu me concentrava, onde eu estudava. E também tinha acesso a livro, a outras coisas. Agora a gente tem que ver livro online, que para mim não desce. Assim, eu me perco totalmente em livro online. E, tipo, ir para a biblioteca, para mim, ali era meu descanso. Eu ficava concentrada, ali é silêncio, né? E em casa você não tem isso. Em casa você tem que
sair gritando com a mãe, com o pai, com o irmão, para fazer silêncio, porque você está estudando, muitas vezes não entende, entendeu? E outra coisa é prova online, que você não entende, e também a questão da internet em si, né? A internet, às vezes ali não coopera para você assistir a aula, aí a professora está falando, você está travando, a aula tem que sair. Ou em questão também no desenvolvimento das suas atividades, quando você vai fazer prova, por exemplo, aconteceu comigo, eu estava fazendo a prova e a internet caiu. Simplesmente, como é que você vai falar para a professora que a sua internet caiu e você tem que refazer a prova, sendo que você só tem uma chance? Então, isso é um desafio muito grande. Na concentração também, na hora de fazer a prova, às vezes você fica ali olhando e fala, meu Deus, eu tava estudando isso. O que eu vou responder? Porque barulhos te tiraram o foco ali. Então, a maioria dos problemas que vocês falaram é o que eu passo também. E também a questão do tempo. Eu não sei, tem que ter cronograma, eu tenho que anotar tudo, o horário que eu vou fazer cada coisa, porque senão eu não consigo me organizar e estudar. Porque o tempo que você tem ali, às vezes é para você dividir para lavar louça, ajudar na casa, ajudar o irmão, descansar também, que precisa. E meio que você não tem isso. Você não tem a parte do descanso em si. Você não consegue descansar completamente, pelo menos isso que acontece comigo. Eu não consigo descansar, tipo, desligar minha mente, porque é o momento que eu vou fazendo alguma coisa, eu tô pensando, cara, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar aquilo. E na faculdade não, você já tinha o tempo correto de você estudar das matérias, ou o tempo que você ficaria ali. Por exemplo, eu estudo de noite, às vezes pela manhã eu já estava fazendo a revisão. E aí, como eu também estudo no técnico, né, eu tinha esses horários bem corretinhos. Eu estudava de manhã, fazia a revisão da faculdade e do CEP, do técnico. De lá eu ia para o técnico, ia para a faculdade, voltava. Isso era a minha rotina, a rotina corrida. E agora a gente tem que se adaptar às novas coisas. E também, tipo, no técnico, né? Por exemplo, a gente não teve prática. Não teve prática. Aí fica assim, a gente não está tendo estágio e acaba que você tem que ficar revisando constantemente as coisas, porque senão você esquece. Como você não está tendo essa vivência todos os dias de ter a mesma rotina, então você acaba esquecendo as coisas, né? Então, basicamente é isso, gente. Então, eu acho que todo mundo se identifica um pouco em cada coisa, né? Todo mundo se encontra um pouco na fala de cada pessoa. A Luana foi falando, a Elia, a Maria, a Maiara, a Mariana agora, todo mundo falando, e em cada. Parece que eu peguei um pontinho de cada pessoa e me vi, entendeu? Eu acho que todo mundo, a gente tá no mesmo barco, né? Tá todo mundo de mão junta, e eu acho que quando a gente reúne estudantes para conversar sobre isso, todo mundo se identifica. Claro que algumas pessoas, elas têm mais dificuldades de outras, até porque a minha realidade é diferente da sua realidade, mas se a gente parar para ver no âmbito geral, tá todo mundo junto, todo mundo com o mesmo sentimento. E a gente também tem que pensar que não é só a gente como estudante, são os nossos professores, são os nossos coordenadores, é o sistema da faculdade. Então, é todo mundo tentando lidar com isso, se habituar a essa nova realidade. Eu vi que algumas pessoas levantaram a mãozinha aqui no chat, né? Eu vou dar a palavra para vocês. A Vanessa levantou a mão. Vanessa, pode falar. Oi, boa tarde, gente. Me chamo Vanessa da Costa Moraes. Eu tô aqui como participante mesmo. Cara, assim, tudo que vocês falaram é a realidade do estudante hoje em dia, né? Que faz o ensino EAD. E eu acho, assim, o maior ponto que eu posso estar falando, né, o que eu posso estar dizendo para vocês é em relação à alta demanda. É muita demanda, é muito trabalho. E, assim, numa perspectiva, a gente até entende, né, que, pô, tem que suprir as horas, né, que eram passadas no presencial. Mas é muita demanda. O que, para mim, está sendo mais custoso é me reorganizar, né,
porque ensino presencial é uma coisa, ensino remoto é outra coisa totalmente diferente, então é muita demanda, é muito trabalho, é muita aula, né, para estudar. E também a questão de que, para mim, eu acho que eu preciso ter o estímulo da sala de aula. Ele se torna um estímulo para a gente estar estudando, para a gente estar correndo atrás do nosso. E quando a gente estuda em casa, a gente meio que se acomoda, né? A gente acaba ficando acomodado. E, de um certo modo, isso gera em mim um sentimento meio que de frustração quando você não consegue atingir as suas metas, né? Porque você fica com preguiça, você às vezes não presta atenção na aula, você perde a atenção fácil, você viaja durante a aula, né? Então, isso vai gerando, não sei em vocês, mas, por exemplo, em mim, às vezes, um sentimento de frustração. E a questão de readaptação também, né? A questão de readaptação, às vezes é difícil, às vezes você consegue se adaptar, às vezes não. E é outra realidade, né? Hoje em dia a gente vê que realmente enfermagem não é para ser AD, não tem que ser AD, é totalmente 100% presencial. Mas é só o meu depoimento que eu estou dando para vocês, meninas. É muito difícil para mim também. Todos os pontos que vocês botaram em pauta foram pontos que eu falei, tipo, não, verdade, é desse jeito mesmo, isso acontece comigo. E aí o conselho é a questão de readaptação, e aí fala aquele negócio de planejamento. Planejamento às vezes não dá certo com todo mundo, né? Às vezes a pessoa se planeja e planejamento do dia, planejamento da semana, planejamento mensal, às vezes não dá certo comigo. É uma coisa que eu também tenho muita dificuldade, é de planejar e seguir certinho. Mas é você se readaptar nesses momentos atípicos, né? Infelizmente. Finalizo. Muito obrigada pela fala, Vanessa, muito importante isso tudo que você falou. A Ellen também levantou a mão. Ellen, quer falar? Fale. Eu levantei, deixa eu até abaixar agora. Tá bom. Assim como a Vanessa acabou de colocar, eu tinha a doce ilusão de que quando a gente estivesse no ensino remoto ia ser menos coisa. Olha que pessoa mais iludida, gente. É muita ilusão para uma pessoa só, não é? Eu acho. E, gente, ao contrário, é bizarro isso. Quantidade de coisa que brotou, que surgiu. E aí, por um lado, juntando o que a Luana falou de aspecto positivo, realmente é uma coisa positiva, né? Você consegue pegar mais coisa para fazer. É ruim, porque você pega mais coisa. Ellen, eu não sei se é bom ou se é ruim, porque é mais coisa, é mais responsabilidade. Realmente, é muito, muito, muito difícil, muito bizarro. Mas tem um aspecto bom que eu vejo que não tem como tirar isso do aspecto bom do ensino remoto. Tem uma coisa assim que eu vejo que é impossível você colocar como aspecto negativo. É a possibilidade do diálogo. Ele se abrangeu assim demais. Então, por exemplo, um dia desses eu estava em uma palestra com uma pessoa de São Paulo, outra do Rio, outra do Rio Grande do Norte, e outra, sabe Deus de onde. E quando é que você ia fazer um treino desse presencialmente? Você nunca ia conseguir. Se não fosse uma conferência fodástica, assim, que você fizesse, elencasse uma mesa e você nunca ia conseguir fazer isso. Uma equipe entrou em contato comigo um dia desses, falando assim, olha, a gente quer fazer uma roda de conversa. Eu falei, que legal. Horário, onde, como? É de São Paulo. Eu falei, gente, São Paulo, tá entrando em contato aqui com Brasília. Que é isso? E que no presencial a gente nunca sonhou em fazer isso aí. Nunca, 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 nunca passou pela minha cabeça. Eu assumi mesmo, nunca passou pela minha cabeça participar de uma conferência em São Paulo se eu não estivesse lá. Agora, isso foi um dos aspectos positivos que eu encontrei do ensino remoto, além do conseguir pegar mais coisa, que às vezes é uma coisa negativa, porque aí você fica exacerbada de tarefas, de funções, de coisa para fazer. E aí, às vezes, você pega mais do que... Minha avó falava que a gente tenta abraçar mais que o braço aguenta.
E aí, muitas vezes, a gente acaba fazendo isso, porque na nossa cabeça a gente pensa assim, já estou fazendo pouco, estou aqui à distância, estou deitada, estou em casa, vou pegar mais um. E esse tempo de descanso, ele é fundamental, fundamental. Olha o meu cachorro tentando participar da live. Começou, tá vendo as distrações aí, ó? O meu cachorro tentando participar da live. Ele é fundamental, por mais que você, quando tem dias que eu tô tão surtada, que eu falo assim, não, eu preciso de meia hora. E aí eu coloco o meu celular para despertar meia hora e fico sem fazer nada, só deitada no chão, olhando pro teto. Nada. Não ouço música, não leio um livro, não vejo, não faço nada. Eu fico só deitada, olhando pro teto. Que é o momento que a gente precisa, que a gente está tão surtada, com tanta coisa para fazer, que aí dá pane, dá chute. Aí você precisa de um momento para você parar e não fazer nada. Não é parar e ver uma série, não é parar e ler um livro, não é parar e correr. É parar e não fazer nada. Nem pensar. Se possível, nem pensa. Só existe. Só fica vegetando. E a gente perde um pouco disso no ensino remoto, porque a gente pega tudo. E aí o tempo que a gente está sem fazer nada, a gente fala, eu podia estar fazendo isso. Horário de almoço. Gente, quantas vezes vocês tiveram reunião no horário de almoço? Ou então comeram horário de... Enquanto estava almoçando, estava aqui, ou então almoçando e terminando o trabalho e almoçando. Gente, horário de almoço. Horário de almoço era para você estar fazendo o quê? Almoçando. Ou então, vai dormir, ficou trabalhando até 11 horas da noite, falou, não, vou me dar o descanso, né? Aí se deita na cama e fica, pô, mas eu podia terminar aquela planilha, né, cara? Falta tão pouquinho. Ah, não. Aí você fala assim, não, amanhã de manhã eu termino. Aí seu cérebro fica, mas falta tão pouquinho. Vai lá e você não descansa. Aí o que você faz? Você volta, vai terminar a planilha e vai dormir que horas? 2 horas da manhã, porque era só um pouquinho. E é isso, a gente precisa aprender a controlar, é muito sério. Teve um momento no ensino EAD, antes de voltar às aulas, porque eu sou da UNB, como falaram, né? A gente não teve um semestre. E antes de voltar às aulas, a gente estava tendo uma reunião atrás da outra para poder decidir como que a gente ia fazer as aulas voltarem. E eu estava me vendo tão sufocada, que eu falei, gente, era reunião assim, de 9 às 10, aí tinha uma reunião de 10h30 a meio-dia, aí tinha uma reunião de 1 às 3, e eu falei, misericórdia, esse povo acha que eu sou um robô, não tem condição. A gente precisa parar para poder ir no banheiro, a gente precisa parar para poder beber água, comer em paz. E o ensino remoto, ele tirou um pouco disso. Eu assumo, eu mesma, às vezes, me coloco assim, eu estou aqui, às vezes, antes de eu me dar esses 30 minutos de nada, quando eu me dava, às vezes, 10 minutos, assim, não, vou ficar 10 minutinhos aqui depois do almoço, 10 minutinhos aqui mexendo no celular. Aí eu ficava assim, mas esses 10 minutinhos eu podia estar, aí vinha na cabeça, tudo que eu podia estar. Aí eu me autocorrigia, não, para com isso, caramba, você merece 10 minutinhos. Você ficar folheando o Instagram, só subir, não faz nada. Porque é importante, senão a gente surta. Saúde mental tá batendo todos os dias aí na porta falando, querida, vamos se cuidar. Rede social também atrapalha muito nesse ensino remoto, porque a gente ouve o tempo todo do autocuidado, e as pessoas ensinam o autocuidado muitas vezes errado. E a gente põe aquilo, internaliza aquilo na nossa cabeça, achando que aquele autocuidado que eles estão ensinando é o certo. E às vezes a pessoa que está no outro vídeo nem sabe que ela está errando. Porque o autocuidado que ela está ensinando é, você precisa fazer exercício físico para poder manter o seu corpo em movimento. Mas, e numa situação como, por exemplo, hoje, que eu tive reunião de manhã inteira, estou tendo reunião agora a tarde toda, vou terminar só 9 horas da noite. Aonde que eu vou enfiar um exercício físico? Enquanto eu estiver comendo, eu vou correr e comer. Entendeu? E aí a gente abre a mídia, a rede social, e tá lá a mulher falando assim, autocuidado, faça cuidados com a sua pele.
Aí você vai ver, a mulher demora 1 hora fazendo cuidado com a pele. Nessa 1 hora você tinha conseguido fazer 5 trabalhos. E aí você fica assim, misericórdia, zero autocuidado. E isso abaixa a nossa saúde mental, abaixa a nossa autoestima, abaixa o nosso rendimento nas atividades que a gente está realizando em ensino remoto. Então, muito cuidado com rede social. É um veneno, pode ser uma ajuda muito grande, mas pode ser um veneno também, se você não souber aonde procurar. Não se cobre, eu acho que é uma das coisas que eu estou usando para mim mesma, para tentar solucionar aqueles 3 tópicos que eu trouxe, da conciliação, do ambiente e da distração. E eu coloco para mim mesma assim, eu não vou me cobrar tanto, eu me cobro, mas eu não vou me cobrar tanto quanto eu já me cobrei. Se eu conseguir realizar todas as atividades que eu planejei para aquele dia, ótimo, eu consegui realizar. Se eu não conseguir, amanhã eu tento. Amanhã eu faço de ontem e é de hoje. E vai dar certo. Mas o treino é para entregar ontem. Então a gente prioriza que era para entregar ontem e é que pode entregar amanhã, a gente faz amanhã. E tudo vai ficar bem. Que a gente se coloca tanto limite, tanta pressão na gente mesmo e fica doido. Eu tava ficando doida, de verdade, ainda estou. Não paro de pegar coisa, alguém me manda parar. Ellen, muito importante sua fala, sua experiência, né? Eu acho que todo mundo se identifica também com isso. E agora, eu vou passar para outra pessoa falar também sobre a vivência e experiência, né? A Aline Grazielli levantou a mão aqui. Pode falar, Aline, a palavra está com você. Oi, boa tarde a todos. Assim, como a Ellen estava falando, né, questão de saúde mental, nós como profissionais da saúde, é algo bem complicado, porque, como ela falou, é uma sobrecarga diária, adaptação em aulas EAD, você se inscreve em vários cursos. Eu estou no 7º período da minha faculdade, né? Aí eu estou tentando fechar as horas complementares. Aí a gente, por conta dessa questão da aula remota, a gente acabou perdendo um conteúdo presencial, que era suporte básico de vida. Aí a gente tem que correr atrás para fechar esse crédito ainda. Aí tem questão de filhos. Eu tenho 2 filhos e ainda descobri que estava grávida, meu Deus, em plena pandemia. E trabalhos. E aí você acaba se cobrando tanto. Nossa, eu preciso concluir, eu preciso abrir mais espaço. E 24 horas realmente acaba sendo muito pouco para a gente conseguir concluir tudo. E acaba que no fim do dia você está cansada, exausta, e o rendimento não é tão satisfatório. Mas aí aquela questão que a Ellen também falou, não se cobrar tanto e procurar, assim, abrir um espaço para o seu descanso, sabe? Porque senão chega o fim que somos profissionais da saúde que vão chegar ao fim do curso sem saúde mental nenhuma, né? Com essa questão. Então, achar um hobby, algo que te faça bem, tirar um tempinho para você, nem que seja 1 hora por dia. Quando eu comecei a fazer isso agora, eu acho que já vem melhorando bastante, porque aí vem ansiedade, vem estresse. Isso não é bom para a gente, entendeu? Então, eu aconselho muito. É um conselho bom que eu dou para alunos de enfermagem, de outras matérias e de outras profissões também, que se dê um tempo, se priorize um pouco, porque chega ao final, a reta final da sua vida, que você não vai ter mais saúde mental, física, psicológica, nada. Então, não compensa. E é isso. Verdade, Aline. Muito boa sua fala. Você estuda onde? Eu sou da LS. Ah, prazer em conhecê-la, viu? Muito importante a sua fala, principalmente quando você fala de saúde mental, né? A Ellen até colocou aqui no chat, eu vou ler. O profissional da saúde perde a saúde para aprender a cuidar da saúde do outro.
Só que não poderia ser assim, né? Nós deveríamos cuidar de nós primeiro, para depois cuidar do outro. Como que eu tô machucado e vou cuidar de alguém machucado? Não tem como. E a gente tem que cuidar muito com isso. Eu falo assim que antes da pandemia, eu considerava que eu tinha uma saúde mental saudável. Saúde emocional saudável, eu conseguia me lidar bem com as coisas, mas aí entrou a pandemia, entrou o ensino remoto, isso foi gradativo, claro, eu senti a minha saúde mental, parece assim, despencando, outra pessoa. Eu comecei a apresentar sintomas que eu não tinha, que, claro, eu não tenho diagnóstico de ansiedade, graças a Deus, mas eu tenho alguns sintomas que vão de encontro a isso. Eu tô tendo saúde mental agora nesse semestre, matéria, né? Gente, tem umas aulas que eu me vejo assim, gente, o professor estudou minha vida e tá falando de mim, porque eu sinto tudo isso que ele tá dizendo. Então, a saúde mental das pessoas estão comprometidas. Já era comprometida antes, né, na nossa rotina normal, vamos pensar sem pandemia. Já era comprometida antes. E agora, nessa pandemia, com todos os desafios que a gente tem, tanto a gente estudante, quanto os enfermeiros que estão lá no hospital, nos hospitais, né, que é a nossa linha de frente, a saúde mental das pessoas está muito fragilizada, muito abatida. Aqui em casa, somos 6 pessoas. E eu tive uma conversa com a minha mãe esses dias, né? A gente estava conversando um pouco sobre a relação familiar, como que ficou também. Porque aqui em casa todo mundo estuda. Minhas irmãs estão no ensino médio, meu pai e minha mãe fazem faculdade também, igual eu. Então, todo mundo aqui é estudante. Então, é uma casa de estudante, onde a gente divide notebook, celular, livro, todo mundo estudando junto e todo mundo com a saúde mental fragilizada também. Então, eu e minha mãe, a gente estava conversando sobre isso, para a gente tentar se cuidar, para a gente, pelo menos, deixar a nossa relação familiar mais leve, melhor, porque já é tão difícil lidar com a faculdade, né? No meu caso, é tão difícil lidar com esse ensino remoto já. Então, assim, é muito importante essa sua fala. Eu queria mesmo tocar nesse ponto sobre a saúde mental das pessoas. Se vocês quiserem falar sobre isso também agora, né, ou falar sobre outros temas, sobre outras coisas, podem falar, mas falar de saúde mental é muito importante nos dias de hoje. E olhar para o outro e ter empatia também é muito importante, porque às vezes hoje eu tô bem, mas o meu colega não tá. E se eu posso reerguê-lo, se eu posso ajudar ele a se levantar, que eu ajude. E da mesma forma, quando eu estiver para baixo, que tem alguém para me levantar também e a gente se fortificar. Então é isso. Se vocês quiserem falar sobre isso, eu vi que a Aline levantou a mão, eu acho que ela quer falar um pouco sobre o que eu falei agora. Pode falar, tá bom? Pois é, eu não sei como vocês estão reagindo em relação a essa questão mesmo, até mesmo da Covid, né? Porque, assim, eu tenho idoso em casa, eu tenho criança com comorbidade respiratória e tal. Aí você fica naquela, assim, chega a você ficar neurótica, né? Você tem que sair, você tem que ir, às vezes, na faculdade entregar uma coisa, participar de uma reunião, você tem que pegar ônibus, às vezes você tem que sair e você pensa, meu Deus. Às vezes, eu pego a doença, fico ali, mas comigo não acontece nada. Mas aí eu tenho um idoso em casa, eu tenho uma criança em casa. Então, isso é tão complicado, porque a cabeça da gente vai para onde nessas questões? Tem dia que eu não durmo assim pensando, porque a gente fica ligado. Porque tem pessoas que estão passando por essa pandemia tranquila, né? Ah, eu vou fazer outras coisas, eu vou assistir um filme, posso ficar na minha casa, não tem tanta ligação, não acompanha jornal. Agora você, dentro da área da saúde, você está ligado diretamente a esse problema diário. Você vê estatística, você faz trabalhos sobre, você vê sintomas. Então, é complicado. Então, saúde mental ainda continua sendo um foco assim de luta diária para a gente na área da saúde, né? Mas eu tenho fé que isso vai passar, né? A gente vai conseguir superar isso e vamos ser profissionais aí na linha de frente também de outras coisas, de salvar vidas, né? Eu acho que é o propósito de todos aqui. E é isso, Sim, gente. verdade. Desejo muito sucesso na sua caminhada, quando você se formar e que você faça a diferença onde você estiver. Aline, um prazer tê-la aqui conosco. Outra Obrigada. pessoa, de nada. Outra pessoa que levantou a mão foi a Maiara. Pode falar, Maiara.
Maiara? Oi, deixa eu Oi. abaixar aqui a mão. Agora foi. Hum. Sobre o autocuidado, né? Porque tem o autocuidado virtual. Então, esse autocuidado virtual é muito... Dependendo da pessoa que assiste, ela vai se sentir rígida, pressionada, sabe? Para onde que eu vou? Aí, presencialmente, a gente tem que, no caso, tem que trazer uma conversa mais harmoniosa, compreensiva, e o cuidado com essas tecnologias. Então, por experiência de alguns cursos, né, que eu estava fazendo, o presencial tem essa dificuldade de transmitir o que a outra pessoa quer ouvir. Será que essa palavra existe, né? Principalmente se envolver outros idiomas, será que essa pessoa vai entender esse termo? Então, tem que tomar um cuidado também, tanto né? Eu sempre gosto de ficar observando se eu estou falando palavras muito complicadas para o próximo compreender, como essa trazendo tanto o autocuidado e o cuidado da própria pessoa. E no virtual, como acho que uma das meninas estavam comentando sobre a enfermagem virtual. A enfermagem virtual falta a prática, falta esse contato. Então, gosto de pegar o exemplo de uma criança, porque a criança, ela aprende, interage, fala, um toca no outro, então, e está feliz, feliz, contente. E o adulto? É bom se perguntar, o que é o adulto? Será que muitos nem gostam de ficar se tocando, né? Toca no ombro, o aperto de mão. Então, depende muito, assim, desse contato e transmitir de uma forma que seja suave, leve, harmonioso. E é isso aí. Verdade, você tocou num ponto agora, Mayara, que também é importante, né? O nosso contato com as pessoas. A enfermagem que está sendo à distância. A enfermagem que está sendo através de uma tela de computador. Durante esse semestre mesmo, eu comecei a pensar, agora eu estou no 6º, né? Na minha faculdade, o estágio supervisionado é 7º e 8º. Então, você pensa, já é semestre que vem. E até então eu não tive contato com o paciente. Até então eu não estou olhando para as pessoas. Eu não estou aprendendo com um professor que olha no meu olho e me diz, Brenda, quando você chegar lá no hospital, você vai atender assim, assim, assim. Então não tem esse contato humano nem com quem está me passando conhecimento e nem com quem eu vou ter contato quando eu ter que colocar esse conhecimento em prática. Então eu me preocupo muito com as práticas, né, com a enfermagem lá na frente. Isso foi um ponto que a Maria Verônica também falou, que ela se preocupa com as práticas dela, né? Eu acho que é uma preocupação de todo estudante. E eu penso também quando que essa pandemia vai acabar. Quando que tudo volta a presencial? Eu vou me formar durante a pandemia, eu me formo no meio de 2022. E, infelizmente, a gente não tem uma expectativa de quando tudo vai voltar ao normal. Então, eu fico pensando, gente, eu vou me formar em meio à pandemia, eu vou para o meu estágio supervisionado em meio à pandemia, eu não sei se eu vou receber vacina, né? A gente sabe que está muito complicada essa questão de vacinação para os estudantes e para os estudantes que estão nos estágios. Então, a gente também fica perdido, fica preocupado. Eu me preocupo muito com a enfermeira que eu vou ser, porque eu não estou tendo esse contato, gente, eu não aprendi a posicionar. Porque eu ia aprender, mas se tivesse tudo normal, sem pandemia, sem coronavírus. Mas aí não foi autorizado, né, os estudantes a fazerem práticas. Eu não tive contato com o paciente. Eu não olhei no olhar para o olho do paciente, fiz uma anamnese dele, eu não sei posicionar uma veia, eu não aprendi na prática a passar uma sonda, por exemplo. E eu pensar que eu vou me formar em meia pandemia, eu fico pensando, gente, quando eu estiver lá, não só eu, mas todo mundo que está se formando agora e os futuros enfermeiros, quem que está sendo formado? São profissionais que vão ser profissionais bons, são profissionais que vão saber prestar o cuidado de verdade. Então, isso é algo que eu começo a refletir todos os dias, me preocupo muito com essa questão das práticas, dos estágios, desses estudantes que estão indo a campo, muitas vezes perdidos, muitas vezes não tendo total
conhecimento de tudo, porque uma coisa é a teoria é linda e perfeita. Você lê ali a teoria de enfermagem, ali tem os livros, né, que a gente estuda, como é que é? O Nanda, tem o de exame físico, né, aqueles livros que a gente segue, gente, perfeito, se na vida real fosse daquele jeito, mas quando você chega lá no hospital, não, você chega lá, não pode não ter uma luva, você chega lá, pode não ter uma sonda, você chega lá, pode não ter uma máscara, então a realidade é totalmente diferente, é uma realidade que eu não conheço, então eu também vejo, quando eu chegar lá, como vai ser, eu vou saber lidar, como vai estar a minha saúde mental também, eu já vou estar curada, eu já vou estar bem, ou vai piorar quando eu chegar lá, com a minha preocupação de estudante que se sente perdido. Então, a gente começa a pensar nessas coisas também. O ensino remoto traz para a gente essas reflexões que todo mundo aqui levantou. Se alguém quiser falar mais alguma coisa para completar o debate, pode falar. E é isso, gente. Minha fala é essa. Se quiser falar agora, pode falar. Vocês. Tem algum inscrito? Você agora. Pode falar. Gente, estou aqui acompanhando essa roda de conversa de vocês, assim, fantástica. É muito importante que vocês compartilhem, né, o que é a vivência de cada um na questão do ensino remoto. E isso ajuda, né? É uma vivência assim, é um compartilhar que pode estar ajudando um ao outro, seja numa dica para cuidar da saúde mental, numa dica para você não se cobrar tanto e uma dica para você também se dar um tempo. Acho fantástico, fantástico. Mas assim, eu não ia me intrometer, mas resolvi falar algumas coisas, assim, essa angústia, né? De que enfermeiro eu vou ser? Daqui a pouco eu vou me formar. Na verdade, essa é uma angústia que acompanha todo estudante, mesmo sem uma pandemia, mesmo sem a questão do ensino remoto. Porque a gente sempre fica com um certo receio de que a gente poderia ter aprendido mais. Mas, na verdade, a questão o fato de se formar não quer dizer que você vai parar de aprender. Muito pelo contrário, você vai aprender muito mais depois que se formar. Vai ser sofrido? Vai. Você vai, aí sim, você vai aprender a estudar no método de problematização, né? É aquela questão de você ver o que está acontecendo, fazer as perguntas, o que é isso, como que é isso, né? Ir para os livros, pesquisar e voltar, só que tudo isso com a realidade. A realidade de estar lidando com uma pessoa. O que não pode é fazer o que não sabe. O que não pode é fingir que sabe e não sabe fazer. Fingir que já fez sem nunca ter feito. Entendeu? Essa vai ser a realidade de todo mundo. Então, o continuar estudando vai ser uma necessidade, sempre foi uma necessidade, e vai ser para vocês também. Agora, uma coisa é muito importante. A gente não pode confundir o ensino à distância, né, o que denominam EAD, com esse ensino remoto. Não podemos confundir. O EAD é uma modalidade de ensino exclusivamente à distância, que aí sim você jamais vai ter o contato olho no olho. O ensino remoto está sendo uma necessidade.
num determinado momento, você vai ter contato com as pessoas. Vai dar frio na barriga, vai ter dúvidas, angústias, mas vai encarar, né? É respirar. E o que é o principal em tudo isso? Né? O que é o nosso objeto de trabalho? O objeto de trabalho do enfermeiro é o cuidado. O cuidado de enfermagem. O que isso pressupõe? Pressupõe você olhar a pessoa como um todo. Não é olhar a pessoa só com o problema que você vai estar trabalhando. Se você vai fazer um curativo, não é olhar só a ferida. É estabelecer uma relação com a pessoa, porque aquela ferida não é numa parede, é numa pessoa. Então, essa é uma questão que vocês podem exercitar já, mesmo não tendo contato com pacientes, mas vocês têm contatos com familiares, com vizinhos, enfim, com um grupo restrito de pessoas. Mas exercitar isso, que é olhar o todo da pessoa. Se a pessoa está bem, o que aflige a pessoa, como que está a saúde mental da pessoa. Porque uma saúde mental abalada dificulta a cicatrização de uma ferida. Uma saúde mental abalada dificulta a recuperação daquele mal que aflige a pessoa. Então, essa é uma questão que faz parte da nossa profissão. O cuidado de enfermagem, o cuidado com as pessoas. Né? O cuidado com as pessoas pressupõe estabelecer uma relação de educação para a saúde. Então, esse também é um outro treinamento que vocês podem ir desenvolvendo enquanto estão no ensino remoto. Mas, pelo amor de Deus, é muito diferente de ensino à distância. O ensino à distância é uma questão que nós, da BEM, sempre questionamos e sempre combatemos. Sempre combatemos. Lutamos, sim, para que os estudantes tenham uma melhor qualificação. Lutamos muito para que os estudantes, pelo menos os estudantes que estão no último ano do curso, que é na fase de fazer o seu estágio obrigatório. Lutamos para que recebam vacina. Vocês não imaginam o esforço que a gente faz em todas as reuniões do Conselho de Saúde do DF, no qual eu tenho assento. O quanto eu questiono o secretário de saúde e o quanto a gente é ouvido e as possibilidades de solução estão acontecendo. É lento, porque a vacina é pouca e a quantidade de pessoas para tomar é muita. Mas está caminhando. Né? Se teve um período que as escolas que faziam o seu estágio final no hospital de base, que é do IGES, não recebiam vacina, não podiam sequer se cadastrar para agendar. Hoje, em função das cobranças, eles estão sendo já relacionados. Então, são coisas que a gente vai conquistando porque a gente está numa entidade organizada. E é esse outro ponto que eu queria falar para vocês. Todas as dificuldades que vocês estão vivendo agora, vocês vão ter sequelas, óbvio. Mas essas sequelas precisam ser sanadas em entidades organizadas. Vocês não vão resolver isso sozinhos. Né? Então, continuem na BEM. Continuem na BEM. Vamos, organizem cursos para que essas pessoas possam ficar melhor qualificadas para a sua atuação profissional, para sanar toda a deficiência que aconteceu nesse período do ensino remoto. A BEM existe para isso. A BEM existe para trabalhar pela qualificação. A qualificação durante a graduação,
durante o ensino técnico, para trabalhar com as pessoas após a sua graduação. E em cima, né, em temáticas em cima daquilo que é a necessidade. Então, isso vem de baixo para cima, né? É de baixo para cima. O coletivo que tem que dizer quais são as suas necessidades, para que isso seja organizado e que seja apresentado. Então, assim, acho fantástico esse debate que vocês... parabenizo a todos vocês. Acho que vocês estão, assim, muito bem, num caminho, né? Muito bacana. Achamos também, assim, que para complementar uma parte que, de repente, a própria escola não fornece muito, que é uma parte de formação política, né, dos estudantes. Nós estamos preocupados com isso e estamos já num caminho de pensar um planejamento para que a gente faça algo nesse sentido. Não sei se vamos chamar de seminário, se vamos chamar de oficina, se vamos chamar de curso, enfim, não sei ainda qual vai ser a modalidade, mas achamos que é interessante. Não sei o que vocês pensam. Como eu disse, as demandas têm que vir de baixo, né? A gente fez essa leitura, mas acho que também não adianta a gente despender tempo na organização se o público-alvo não tiver interesse. Correto? Então, assim, o que nós chamamos de formação política é no sentido de ganhar a habilidade de ter uma visão mais global de mundo, né? Global de organização de sistema de saúde, né? Por o que vale a pena a gente lutar? Por o que vale a pena? Né? São muitas coisas na sociedade, mas por o que vale a pena a gente estar gastando nossas energias? É nesse sentido que a gente fala a questão da formação política. Valeu, gente. Obrigada pelo espaço e parabéns pela organização. Primeiramente, eu que agradeço pela ABEM ter reconhecido a importância de abrir esse espaço para o COEST, né? A gente vem combinando isso desde o início do ano aí, quando a gente conversou sobre as nossas agendas, e a gente conseguiu esse espaço na Semana da Enfermagem. Muito obrigada de verdade por nos dar essa oportunidade. Eu acho que esse debate é muito importante. Eu acho que quando a gente compartilha a nossa realidade com o outro, o fardo se torna mais leve, porque você olha no meu olho e me fala, eu te entendo, porque eu também passo por isso. Então, só de compartilhar, conversar a vivência, parece que a gente sai daqui mais leve. A gente sai daqui, não sou só eu, tem outras pessoas comigo, e a gente tem que se ajudar, todo mundo pegar na mão e caminhar junto. E vamos passar por esse período de pandemia juntos. Muito obrigada pela sua fala também, Rosalina, por tudo que você falou, né? Você falou tanto da formação do enfermeiro quanto da formação política, né? Nós do COEST entendemos muito sobre isso. É muito importante, realmente, concordo com a sua fala. Conte com o COEST nisso, se precisarem, né? Entrem em contato, a gente pensa em algo para a gente levar isso para o nosso público, né? E tenho certeza que vai dar muito certo. De verdade, muito obrigada. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, né? As meninas do COEST quiserem falar, podem falar agora para a gente poder encerrar. Tá bom? Eu queria fazer um agradecimento. Obrigada, Rosalinda, por ter conhecido, né? Assim, estava no virtual. E eu vou levar os conselhos, as dicas para começar a aplicar. E gratidão. Alguém mais quer falar? Eu faço da fala da Mayara minha, entendeu? É só agradecer por esse espaço de fala
como a Brenda falou, às vezes quando a gente ouve que o coleguinha também está surtando, a gente surta junto e fica menos ruim. Então, agradecer mesmo por esse espaço, por compartilhar com a gente um pouquinho de cada um dos desesperos, angústias e felicidades que é o ensino remoto. Então é isso, né, gente? Olha, eu acabei de colocar aqui no chat o credenciamento, né? Como eu disse, o credenciamento é para validar a sua participação aqui na roda de conversa e para você ganhar o certificado. Aí é só clicar aqui no link e colocar as informações que pede. Pede nome, e-mail, pede a sua instituição de ensino, aí você preenche e envia. Esse credenciamento vai ficar aberto por 30 minutos. Tá bom? A gente vai deixar aberto para você colocar os seus dados. E quanto ao certificado, podem ficar tranquilos que a gente coloca um prazo, a gente sempre posta lá no nosso Instagram esse prazo e a gente tenta cumpri-lo. Não se esqueçam que amanhã, dia 15, a gente tem também um evento do COEST, será às 7 horas da noite, e onde a gente vai conversar sobre a historicidade da enfermagem, né? A parte histórica da enfermagem. Então, vai ser um debate muito bacana também, e eu espero que todos vocês possam participar com a gente. É isso, boa tarde, muito obrigada por hoje, por esse debate, eu saio daqui muito mais leve, saio daqui muito feliz, de verdade. Muito obrigada, tenham um bom dia. Para vocês também. Tenham um bom fim de semana. Muito obrigada, você também. Tchau, tchau. Feliz dia da enfermeira, né, que foi dia 12. Feliz dia. É isso. Tchau, tchau, gente. Tchau.